Glória a Deus por isso. Nós vamos orar pela vida da Marta, mas tem uma outra pessoa que faz aniversário também, né? Glória a Deus. E nós não podemos esquecer, porque eu duvido que alguém aqui não ame esta pessoa, pequena em tamanho, mas com o coração tão grande, tão disposto a servir o Senhor, tão disposto a servir o Senhor. Glória a Deus. Nós não podemos perder esse momento aqui, de abençoar a vida da Lindalva. Amém, Lindalva? Vem aqui, vem aqui. Glória a Deus. Mães de muitos filhos físicos e admiradas por muitos outros, viu, Lindalva? Glória a Deus pela tua vida. O Senhor tem um propósito muito grande. Vamos orar por essa irmã preciosa. Glória a Deus pela vida dela. Queria pelo menos duas irmãs aqui para estar abraçando ela junto comigo aqui. Beth, vem cá, Beth. Chama a Beth e a... Quem mais? Pode vir, Cris. Pode vir, pode vir. Se mais alguém quiser vir também, fica à vontade. Eu sei que todas as outras e todos os outros vão estar abraçando também. Depois você pode fazer isso no final do culto, né? Aí, ó. Glória a Deus. 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 Aleluia. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Nós te agradecemos por esse tempo aqui, Pai amado, comemorando mais um ano da Lindalva, Senhor Deus, tua filhinha. Digo isso, filhinha, porque é pequena fisicamente, mas eu sei que ela é tão grande, Senhor, na obra de te servir, no amor, na paciência, na bondade, na sabedoria. Então, Pai querido, obrigado, Deus, que o Senhor possa conceder ainda-nos a oportunidade de ter ela conosco durante muitos anos, Senhor Deus, trazendo este amor, essa disposição, esta bondade, essa mansidão, esse cuidado, Senhor Deus, com a tua igreja, com a tua noiva. Senhor, então abençoa, Senhor, continua abençoando, fortalecendo ela, cuidando dela, do coração, da mente, da família, dos filhos, da coragem, da disposição, da saúde, ó Deus, para que ela possa cumprir tudo isso, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós pedimos a tua bênção e te agradecemos nesta hora. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor Deus, obrigado mais uma vez, Deus, por esses tantos anos que o Senhor já deu, e por todos aqueles que ainda vão vir, Pai, em nome de Jesus, é que nós oramos nesta hora. Estendemos essa oração também, Senhor, a nossa irmã Marta, Senhor, não está aqui, Senhor Deus, mas hoje também está fazendo aniversário. Que a tua bênção, que o teu cuidado, Senhor Deus, que a tua bondade, que a tua misericórdia esteja sobre a vida dela. Obrigado, Senhor Deus, por esses tantos de anos também, Pai. Que o Senhor acrescente muitos mais outros, Deus, em nome de Jesus. É que nós oramos aqui e te agradecemos, pedindo a tua bênção. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Bom, estamos aí em pleno campanha de jejum e oração, ativo. Você que ainda não participou, são 40 dias que se passam rápido, vai passando muito rápido. E hoje, o tema de hoje, lembrando que o tema principal aqui, de todo o nosso tempo de jejum aqui, jejum dos edificadores, e a cada dia tem um tema. E hoje, no dia 23/8, nós já estamos... Passa rápido, né, irmãos? Passa muito rápido.
14º dia, edificando através da verdadeira devoção. Tantas são as formas de edificar. Glória a Deus por isto. Nós estamos fazendo esse jejum e oração aqui, esse tempo juntos, segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas, sábado, às 11 horas, domingo, às 18 horas, e não às 20 horas, como eu falei domingo passado. Vocês me perdoem por isso. Domingo, às 18 horas, nós vamos estar fazendo aqui, e a cada dia tem alguém que vai estar conduzindo esse devocional. Então eu sei que você vai estar hoje na sua casa, talvez se você não tiver um compromisso, às 18 horas, você vai estar lá descansando, pensando já no dia de amanhã, né, na segunda-feira, talvez alguns compromissos importantes, certamente compromissos importantes. Então entra lá, participa conosco. Tema de hoje: edificando através da verdadeira devoção. 14º dia. E no final de tudo isso, quando tudo isso acabar, e quando tudo a garganta ainda não está totalmente recuperada, e eu ainda quis abusar um pouquinho no começo, né, Bruno? Soltando aqui, a garganta pegou mais ainda. Mas amém. No final disso tudo, nós vamos estar, depois dos 40 dias, nós vamos estar entregando esse momento de jejum com o culto, onde todas as igrejas cristãs da família, aqui da região sudeste, né, vão estar lá no quilômetro 48, celebrando, entregando o jejum com um culto. E após isso, cada igreja vai estar lá montando a sua tenda, ocupando o seu espaço, naquele sítio que é grande. E certamente nós vamos ter um tempo de comunhão ali, um tempo muito gostoso, né? Como todos os anos a gente tem. Mas o tempo principal não é aquilo o momento principal não é aquilo que nós vamos comer, mas é o momento de comunhão, o momento de entrega do jejum, o momento de estar ali conversando também com outros irmãos de outras igrejas cristãs da família, conhecendo mais pessoas e fortalecendo os nossos laços também entre nós. Isso é importante, irmãos. Ponha isso na sua agenda. Coloque esse compromisso como algo importante. Não é algo extra, não, é algo importante. Estarmos juntos ali, gastarmos um tempo junto. Tenha certeza, isso vai ser abençoador na tua vida. Isso vai ser abençoador na tua vida. Tirar um tempo para estar juntos ali. Amém? E ali fortalece laços. Ali nós conhecemos olhando a Ana Maria aqui agora, ali nós conhecemos a Ana Maria. Estávamos lá num momento, e ela congregava lá no Butantã, e aí alguém disse: pastor Paulo Friso, Marcos, tem uma irmã que mora lá em Guarulhos, congrega lá no Butantã, vem aqui que eu vou apresentar ela. Aí me apresentou a Ana Maria. 2 anos, né, Ana Maria? Vai fazer 2 anos agora? 2 anos. Glória a Deus. E hoje ela está aqui, né? E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Tenho certeza que o Senhor colocou essa família aqui para que nós possamos abraçar a causa, que também é a nossa causa. Amém. Deus abençoe. Amém, queridos. Chega de falar. Agora, hoje é o dia da Cris falar. Vem aqui, Cris. Falar no bom sentido, né? É momento de Deus falar através da Cris. Amém. Quero orar por isso. Amém. Senhor, obrigado mais uma vez por esse tempo aqui. Em nome de Jesus, Pai, que seja um tempo agradável, que seja um tempo de aprendizado, que seja um tempo de corações abertos, verdadeiramente abertos para Ti, Senhor Deus, para que o Teu Espírito Santo encontre em cada coração nesta manhã terra fértil, terra boa, porque a Tua palavra ela é sempre boa, Jesus. E quando cai numa terra fértil, um coração aberto, Senhor Deus, a Tua palavra diz que ali vai dar frutos a 30, 60 e a 100, conforme o Teu querer, Pai. Então abençoa a vida da Cris nesta hora, usa ela, da graça, da sabedoria, da autoridade, Senhor Deus, que venha tudo de Ti, que o Teu Espírito Santo conduza este momento em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Amém.
Opa, aqui. Nada. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus por esta manhã maravilhosa. Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias, seus aplicativos em João. Obrigada, Ana. João capítulo 17. Esse daí é chatinho de abrir, né? Quer que eu abra? Deixa eu abrir. Obrigada. Amém, glória a Deus. Então vamos lá. Então João capítulo 17, para quem conhece já lembrou, né, da oração sacerdotal de Jesus. Nós vamos ler o texto, nós vamos meditar num trecho específico aqui desse texto, nesse domingo que vem a gente vai meditar num outro trecho também de João 17. Mas hoje vamos ler o texto todo, que é um texto lindo, maravilhoso. Para quem não se recorda, é a oração que Jesus faz pelos discípulos antes dele ir para o Getsêmani, antes dele ir entregar a vida dele por nós. Então vamos lá, João 17, está pronto aí? Amém. Pode ser que o meu aqui tenha algumas pequenitas diferenças, mas mantém esse mesmo, tá, Lucas? Mantém essa tradução mesmo. Vamos lá, que eu não lembro se eu peguei da NVI de 2011 ou da NVI agora de 2023, mas vamos lá. Então diz assim a palavra de Deus. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu peço por eles, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Ou seja, Jesus está orando pelos seus discípulos, não é por todo mundo, é pelos discípulos, né? Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os por amor do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Lembrando, o nome que o Pai deu a Jesus é Senhor, né? Está lá em Filipenses capítulo 2. Então, Senhor, para que Ele tivesse toda a autoridade sobre tudo e sobre todos. Então, verso 11. Já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os por amor do teu nome. Eu já li isso daqui, né? Desculpa aí, gente. Põe no 12 então, faz favor aí. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Aqui ele está falando de Judas, né? Versículo 13, agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como me enviaste ao mundo, assim eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A minha oração não é apenas por eles, ou seja, não era apenas pelos 11 que estavam ali diante dele.
Peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Ou seja, Jesus estava orando não apenas pelos 11 que estavam ali diante dele, mas por nós também, e por aqueles que ainda virão ao longo de toda a história, até a volta de Jesus. Então, 21, isso. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste assim como amaste a mim. 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Essa é a oração de Jesus. Vamos orar, irmãos? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, colocamos aqui os nossos corações, Senhor, à tua disposição, Pai, para o Senhor falar conosco, Pai. Fala conosco através da tua palavra, Senhor, ó Pai, essa palavra poderosa, que expressa ali a última oração que Jesus fez por todos os seus discípulos, inclusive por nós. Então, Senhor, fala conosco, Senhor, através dessas palavras tão lindas, Senhor, palavras que foram registradas e preservadas, Senhor, para o nosso ensino, para a nossa bênção, Senhor amado, porque é maravilhoso a gente pensar que às vésperas, às portas da morte, Jesus estava orando por nós, Pai querido. Ó Deus amado, fala conosco nessa manhã, Senhor, quebranta o nosso coração, Senhor, abre os nossos ouvidos, Pai, para que nós possamos receber a Tua mensagem, Senhor, e que nós possamos, Senhor, colocá-la em prática. Nós te agradecemos e oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Minha garganta também não está 100%, mas glória a Deus que estamos aqui, vamos meditar nessa palavra maravilhosa de hoje. Como eu disse, essa é a oração que Jesus fez pelos seus discípulos, todos os discípulos. Então é uma coisa que eu peço para você quando chegar em casa, abre esse capítulo e medita em cada frase, e meditar é o que? Você ler e você procurar entender o que Jesus está falando, o que Jesus está pedindo ao Pai, o que está acontecendo ali naquele momento, o que passa pelo coração de Jesus, naquele momento, às vésperas da morte. Isso é tão maravilhoso, irmão, você pensar o que Jesus pediu ao Pai por nós, e se Jesus pediu, você acha que o Pai vai falar não? Né? Ali o Pai falou não quando ele pediu para passar o cálice, mas fora isso, o Pai nunca disse não a Jesus. Tem vários momentos que Jesus ora e ele fala, eu estou orando por eles, né? Por causa deles, porque eu sei que o Senhor já me ouviu, né? Então ali é uma oração que o Pai vai atender, só que nós, como nós vamos ver hoje, também precisa da nossa ação também. E eu faço aqui uma pergunta aqui para a gente meditar. Se a gente soubesse que a gente tem pouco tempo aqui na terra, qual seria a nossa última oração ao Pai? O que a gente pediria ao Pai? Né? O que será que a gente gostaria de deixar como legado, uma última oração para a gente pedir ao Pai para que Ele fizesse antes de nos levar? Né? E essa oração foi o que Jesus fez, né? O que Jesus deixou para nós. Então vamos meditar aqui em alguns trechos, especificamente eu quero falar dos trechos que falam sobre a missão de Jesus, a missão pelo qual Ele veio aqui à Terra. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero destacar é justamente isso, que Jesus deixa claro aqui no início da sua pregação, que Ele vem ao mundo com uma missão específica. E se eu for perguntar para vocês, talvez vocês vão dizer, Jesus veio para morrer na cruz por nós, para pagar os nossos pecados. Está correto, Ele veio por isso. Jesus veio, né, para ser o Deus conosco, o Deus que a gente pode tocar, o Deus que a gente pode ver, o Deus que a gente pode abraçar, o Deus que a gente pode beijar os pés, como já foi feito, né? O Deus alcançável. E
Também está correto, a Bíblia fala, né, que Jesus é Emanuel, né, Deus conosco, né, Emanu em hebraico é conosco, El é Deus, que é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, então Deus conosco. Então Jesus encarnou para estar conosco, para ser o Deus que a gente podia, né, se relacionar mais de perto, e está correto também. E você pode falar também que Jesus veio para mostrar como é a vida de um filho de Deus, para ser ali o nosso alvo, né? a nossa inspiração, para nós queremos viver a nossa vida como Ele. Também está correto. Mas a palavra fala que tem um objetivo que é maior que tudo isso, que Jesus veio. Nós vamos ver lá no primeiro versículo. Então, vou pedir para o Lucas colocar de novo lá, João 17, verso 1. Está lá. Então diz assim, ó, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, né, dele entregar a sua vida. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Qual que é o objetivo maior para o qual Jesus veio? Para glorificar o Pai. Tudo o que ele fez foi para glorificar o Pai. Ele entregou a vida por amor, entregou, para que o Pai fosse glorificado. Ele nos salvou para que o Pai fosse glorificado. Então ele fez a missão dele, ele veio para cá, para que o Pai fosse glorificado. E Paulo fala isso também, né? Tudo que nós fizermos, se comermos, se bebermos, tudo que nós fizermos, que seja para a glória do Pai, né? Seja para a glória de Deus. Então nós vivemos para a glória de Deus, e Jesus mostrou isso também. Ele veio em obediência ao Pai, ao plano, né, que o Pai havia preparado antes da fundação do mundo, que Ele é o Cordeiro, né, que foi morto antes da fundação do mundo. E tudo isso para quê? Para que o Pai fosse glorificado. Então ali ele estava falando especificamente da crucificação, e ele pede que o Pai o glorifique primeiro. O que é a glorificação de Jesus? É justamente a ressurreição e a exaltação de Jesus. Então ele estava ali prestes a morrer, e ele estava pedindo para que o Pai fizesse aquilo que estava no plano deles, né, que era a ressurreição e exaltação, que assim ele seria glorificado. E Jesus sendo glorificado, ele glorificaria ao Pai. Então o objetivo final era o Pai ser glorificado. E o que é glorificar a Deus, né? Eu peguei aqui uma definição de uma Bíblia de estudo que eu achei muito boa, fácil de entender, fácil de lembrar. Glorificar a Deus é fazer com que a grandeza, o caráter e a dignidade de Deus sejam reconhecidos. Então nós, Jesus, qualquer um, fazer com que Deus seja reconhecido por quem Ele é, pelo caráter dele, pela grandeza, pelo poder, pela majestade, pelo amor. Então quando a gente faz Deus ser conhecido por essas características, a gente glorifica a Deus. Então, Jesus estava fazendo isso. No momento em que Ele morre na cruz, Ele está glorificando a Deus pelo amor de Deus. Nós estamos conhecendo o amor de Deus, que é capaz de enviar o próprio Filho para morrer por nós, pecadores. A palavra chama de inimigos. Nós éramos inimigos de Deus quando Jesus morreu por nós. Então isso é o maior amor que alguém pode demonstrar. Então, e nós só podemos conhecer a grandeza, o caráter e a dignidade de Deus, isso tudo que Jesus veio glorificar, a gente só pode conhecer porque Deus se revelou a nós. Imagina que Deus tivesse criado o mundo como tem gente que acredita, né? Criado tudo, aí aperta lá o botão play para começar a tocar e sai de cena, deixa a coisa andar. Tem gente que acredita que é assim, né? Mas não, a palavra diz que Deus sustenta tudo. Então Deus, ele faz com que a vontade dele seja feita. Então tudo, ele está controlando não é a melhor palavra, ele está conduzindo todos os acontecimentos, né? Deus não conduz o pecado, mas ele usa o pecado para, no fim das contas, ele ser glorificado. Então quando nós pecamos, nós estamos desagradando a Deus, mas quando nós cremos em Cristo, entregamos nossa vida a Ele, nosso pecado é perdoado, Deus está sendo glorificado, porque nós não merecíamos, nós não fizemos nada para que nós tivéssemos o perdão. Então Deus é glorificado pelo amor, pela misericórdia,
né, por Ele ter oferecido o próprio Filho, para que nós pudéssemos ter esse relacionamento com Ele. E uma coisa também que é importante a gente lembrar, a salvação, ela não é centrada no ser humano. Nós nos beneficiamos, Deus nos oferece a salvação e nós nos beneficiamos, mas a salvação é para a glória de Deus, é para que Ele seja glorificado. Então isso é muito importante da gente entender, logo no comecinho aqui da oração, não é? Porque não é sobre nós, é sobre Ele, é sempre sobre Ele. Então a nossa salvação é para glorificar a Deus também. Então assim como Jesus, a nossa missão também é glorificar a Deus. Então, tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Então, não é sobre nós, é sobre Ele, sempre, sempre sobre Ele. E como que nós glorificamos a Deus? Da mesma forma que Jesus, vivendo em obediência e cumprindo a missão que Ele nos deu. Então, quando a gente obedece a Deus, nós glorificamos a Deus. E quando nós cumprimos o propósito para o qual Ele nos colocou no mundo, nós glorificamos a Deus também. Ainda que as pessoas zombem, ainda que as pessoas menosprezem, mas o nome de Deus está sendo glorificado. E um dia, como a gente cantou, né, todos se dobrarão a Ele. E o nome dele será glorificado até por aqueles que rejeitaram Ele. Aqui um segundo ponto também muito importante, que eu achei tremendo, que foi justamente o que me tocou para compartilhar com você essa palavra hoje. Você põe no versículo 2 para mim, Tiago, faz favor, João 17, 2. Que agora a gente vai ver que Jesus recebeu a autoridade do Pai para conceder vida eterna. Então diz assim, ó, pois, aqui Jesus continuando a oração, né? Pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deixa para mim esse versículo na tela, por favor, Tiago. Se eu fosse perguntar para vocês o que é vida eterna, o que vocês responderiam, antes de ler esse texto? Eu acho que a maioria diria, é uma vida que não acaba nunca, não é? É uma vida que não termina. Né? Talvez alguns poderiam dizer, a vida eterna é, né, chegar no céu e, né, viver sem dor, sem sofrimento, né, tá lá no paraíso. A vida eterna é ir para um lugar bom, né, depois de morrer, ou vida eterna, né, é acreditar que Deus existe, que Jesus, né, veio cumprir a sua função. Mas olha só que interessante a definição que o próprio Jesus dá. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isto é a vida eterna. A gente pensa mais na gente quando a gente fala de vida eterna, né? Não, vamos ser sinceros, a gente pensa na gente lá, né? Ruas de ouro, né? A gente passeando lá no Nova Jerusalém, não é? Um rio de chocolate lá, né? Tal. Aí vai a criatividade de cada um, né? Mas uma cachoeira de chocolate, desculpa, cachoeira de chocolate. Fica mais fácil servir, né? Que é só botar o copinho ali, né? Fica mais fácil. E que não suje, não faça meleca, né? Mas, aqui voltando ao texto, não é isso que o texto diz. A vida eterna é conhecer a Deus, o Deus verdadeiro, porque tem vários deuses falsos que não existem, mas que o pessoal ensina. Mas é conhecer o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, e conhecer Jesus Cristo, que foi enviado pelo Pai. Esta é a vida eterna, ou seja, a vida eterna começa já. A vida eterna verdadeira começa já, quando a gente já começa a conhecer o Senhor aqui nesta vida. E esse versículo me tocou o coração, porque conhecer, vocês sabem, né, a gente já falou várias vezes, que conhecer na Bíblia, não é simplesmente você saber algo sobre alguém. Né? Eu sempre gosto de usar o exemplo do Neymar, que é muito conhecido, né? Se eu for falar um outro personagem, talvez nem todo mundo conheça. Mas se eu falar assim, vocês conhecem o Neymar? Talvez vão falar, conheço, mas não no sentido bíblico. Porque se eu falar, ó, qual é a comida preferida do Neymar? Olha, o que o Neymar faz quando ele está triste? Como que ele se comporta? O que ele faz quando ele está feliz? Qual é o filme preferido dele? Né? Qual é a série preferida dele? O que ele gosta de fazer quando ele está com tempo livre? Onde ele gosta de viajar? Talvez ninguém aqui vai saber responder. Ou se souber responder, é porque leu
em algum jornal, em algum lugar, uma entrevista, talvez nem seja verdade. Eu lembro do Silvio Santos, né, que ele falava que, quando ele dava entrevista, a pessoa perguntava, qual é a sua comida preferida? Ele respondia, arroz, feijão e bife. Ele, não, aí o repórter, não, isso é muito comum, vou pôr outra coisa aqui. Aí ele falou que ele parou de responder, porque toda vez que alguém perguntava, ele respondia, o pessoal não ficava feliz, né, com a resposta dele. Então, pode até ser que a gente não saiba. Quem conhece o Neymar? Quem convive com ele? Quem convive com ele todos os dias, sabe olhar, de repente, bater que nem as pessoas com quem você convive. Você bate o olho e já sabe se a pessoa está triste, se a pessoa está feliz, se ela está aborrecida, alguma coisa está aborrecendo ela, ou ele. É convivência. Então, conhecer aqui não é simplesmente ouvir falar. Não é simplesmente de, eu dei já uma olhadinha na Bíblia, assim, de vez em quando eu ouço uma pregação, tal, é Deus, né, Jesus é legal, é gente boa, tal, morreu, né, que pena, tal. Não, conhecer é ter intimidade. Tanto é que usa muito o verbo conhecer para o relacionamento de homem e mulher. Então, fala lá, Adão conheceu Eva e nasceu Sete, por exemplo, depois que os dois irmãos se mataram. Aí fala de Isaac e Rebeca. Isaac conheceu Rebeca. É no sentido íntimo mesmo do casal. Então, esse conhecer não é simplesmente ouvir falar, é conhecer intimamente. Conhecer além do simplesmente saber falar algumas coisinhas sobre a pessoa, mas conhecer com convivência. E isso me chamou muito a atenção, irmãos, porque nós vivemos tempo onde as pessoas na correria esquecem de se conhecer, né? Já acontece, todo mundo lá com o celular na mão, e cada vez vai ficar pior, né? Que as novas gerações estão ainda mais acostumadas com isso, e quanto mais parar e ler a Bíblia, as novas gerações têm dificuldade de ler textos longos, de prestar atenção, de entender textos. O Brasil é um dos piores países em interpretação de texto do mundo, irmãos. Então, está tudo contra nós. Mas é aí que a gente conta também com a ajuda do Espírito Santo e dos irmãos. Não é? Porque nós precisamos conhecer, a vida eterna é conhecer a Deus. Só que Deus já se revelou. A Bíblia já foi dada a nós. Deus já se revelou. Nós precisamos buscar. Então, eu coloquei aqui, para resumir, a vida eterna é definida como um relacionamento com o Pai e com o Filho, através do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos conecta com o Pai e com o Filho. E lá, não precisa colocar não, Lucas, lá em João 7, 28 e 29, diz assim, enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus clamou em alta voz, vocês me conhecem e sabem de onde sou? Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, vocês não o conhecem, eu, porém, o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Então, antes de mais nada, Jesus conhece o Pai, intimamente. O Espírito Santo conhece intimamente, eles são um, não é? Então não há maior intimidade do que a Trindade, e eles querem que a gente os conheça também, com intimidade, e Jesus é o único que pode realmente revelar a Deus, porque Ele conhece a Deus no máximo que se pode conhecer, Ele é um com o Pai. Então, o que significa conhecer a Deus? Também peguei de uma Bíblia de estudo, que eu gosto de pegar essas definições de uma fonte confiável, para não ser coisa da minha cabeça, mas de estudiosos que mastigaram isso muito mais do que eu. Então diz assim, conhecer a Deus é conhecimento da revelação de Deus, ou seja, conhecer a palavra, conhecer a revelação que Deus nos deixou. Conhecimento de Cristo, então conhecer quem é Jesus, o que diz a palavra sobre Jesus, conhecer Jesus também no relacionamento de orar, o Pai, no relacionamento, que é o terceiro, conhecimento relacional, é ter uma relação. Como é que você se relaciona com as pessoas com quem você convive? Você conversa, não é? Você pergunta coisas, você responde coisas, você observa, não é verdade? E assim também que Deus espera que nós nos relacionemos com Ele. As respostas Ele já deixou todas na Bíblia, já está tudo lá.
tudo que a gente precisa saber sobre Ele. Lógico, é um ínfimo de quem Deus é, da grandeza dEle, mas é o que nós precisamos saber sobre Ele, já está lá na Bíblia. E também é um conhecimento transformador. Então, conhecer a Deus também é ser transformado. É impossível falar que a pessoa conhece a Deus e ela continua exatamente como era antes. É impossível. Então, é também um conhecimento que traz transformação. Então, isso é conhecer a Deus, irmãos. Não é só ouvir falar. Então, não é apenas ter informações sobre Deus na mente. Não é? Tem pessoas que conhecem a Bíblia do avesso, mas não conhecem o Deus da Bíblia. Né? Então, nem 8, nem 80, né? Nem conhecer intelectualmente só, e não também conhecer só emocionalmente. Não, mas eu oro todos os dias, mas eu busco, eu faço, mas não leio a Bíblia. Será que está buscando Deus correto? Ou será que está buscando? Porque o nosso cérebro é capaz de criar, irmãos. Nós fomos criados como seres criativos. Se a gente não vai na Bíblia para conhecer Deus, a nossa mente vai inventar um Deus. Né? Ele vai inventar um Deus à nossa imagem e semelhança, que a gente vai querer que Deus, né, seja parecido conosco, goste das coisas que a gente gosta, não é verdade? Não goste das coisas que a gente não gosta. Eu me lembro uma vez, um parênteses, né? Quando perguntaram para C.S. Lewis se o cristão, podia beber ou não bebida alcoólica. E ele respondeu assim, ele falou, eu não tenho a menor atração por álcool, então eu sou a pior pessoa para você perguntar isso. Olha que tremendo, quer dizer, por quê? Se ele não tem interesse, ele pode facilmente falar, não pode beber. Então, pergunta para uma pessoa que gosta, que ele vai ter pesquisado muito mais, ele vai ter se interessado em ir muito além na palavra, né, e ele vai ter uma base muito melhor para responder essa pergunta, porque para ele vai interessar essa resposta. Para mim, é muito fácil eu falar, não pode beber, porque não me interessa. Né? Então, conhecer a Deus é buscar, realmente é buscar o que Deus aprova, o que Deus não aprova, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus, e não viver, lógico, uma vida com regrinhas, né? Isso eu posso fazer, isso eu não posso, porque Deus resumiu tudo isso em 2 mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, com tudo de nós, com toda a nossa energia, nossa mente, nossa capacidade intelectual, com tudo de nós, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, na dúvida, irmãos, é só checar se, né, o que a gente está pensando, fere alguma dessas 2 características, alguma desses 2 mandamentos, ou se ao contrário, né, se incentiva esses mandamentos. Né? Então, nós precisamos conhecer a Deus pela palavra, primeiro, pela palavra, porque é ela que nos diz quem Deus é, ela que nos diz, né, o que Ele é, como é o caráter dEle, o que Ele aprova, o que Ele reprova, e conhecer a Cristo também pela palavra. Se você delega isso para alguém, mas eu ouço pregação no domingo, eu ouço pregação na internet, mas aí você vai conhecer por um terceiro, né? Você vai conhecer por outra via. E se aquela pessoa entendeu errado? E se aquela pessoa tem um viés, né, de selecionar os textos para puxar a sardinha para que lhe interessa? Você vai ficar dependente do que a outra pessoa entendeu. Então, vamos ter o hábito de ir na palavra de Deus para buscar conhecer ao Senhor. Amém? E Jesus, Ele também nos deu autoridade para fazer com que Deus seja conhecido. Então, nós precisamos conhecer. Como é que nós vamos anunciar um Jesus que a gente não conhece? Como é que a gente vai falar de um Deus que a gente não conhece? Então, nós precisamos conhecer a Deus para torná-lo conhecido também. E aqui, continuando no texto, no versículo 4 ao 8, aqui Jesus fala sobre Ele tendo cumprido a missão para a qual o Pai o enviou. Olha só. Então diz assim, versículo 4, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Então Deus foi glorificado porque Jesus completou a obra, completou a missão, e assim é conosco também. Muitas vezes o inimigo, ele vai contar mentiras para nós, para nos desviar da missão, para que Deus não seja glorificado. E às vezes não é mentira grave não, sabe? Aquela mentira, não, você tem tempo, você é jovem, deixa para focar nessas coisas mais tarde, né? Você não esquenta a cabeça com isso agora, né? Você tem tempo. Aliás, a gente vai estar com 80 anos e o Satanás vai estar falando, você tem tempo, né? Você tem tempo, não se preocupa com isso agora. Ou então, não, mas não é isso bem que Jesus quer, não. O quê? Você ser santo, se poupar, né, de pecar, não, que isso, o mundo tem tanta coisa boa, aproveita um pouquinho, depois você foca nessas coisas, depois você, né, se santifica, se arrepende. Satanás vai fazer tudo possível para te tirar
da obra que o Senhor tem para a tua vida. E aí vai te convencer, principalmente os jovens, né? Vai querer te convencer que você está perdendo tempo sendo santo, perdendo tempo se poupando das tentações do mundo, se privando das tentações do mundo. Sendo que, na verdade, se você seguir as tentações do mundo, você está deixando de glorificar a Deus. Você está perdendo o teu tempo, entregando a tua vida para o pecado. E será que tem como reverter isso depois? Porque a gente sempre, depois, mas talvez não dê para reverter. Então a hora é hoje, é agora, né? de reverter a nossa vida para focar na missão que Deus tem para nós. Assim como Jesus fez. Jesus entregou tudo pela missão. Vocês se lembram quando ele fala que ele não tinha um travesseiro, né? Um lugar para recostar a cabeça? Ele não tinha nada, ele não se preocupava com coisas do mundo. O foco dele era a missão que Deus deu para ele cumprir. Eu não estou dizendo que é para a gente vender tudo, abandonar, não é isso, irmãos. Mas é tudo que nós temos, é usar para a glória de Deus. Também não quer dizer, não, vamos ficar bitolados, não é isso. Uma vez, eu falava para minha mãe, né? Uma vez meu pai colocou um piso novo lá em casa, e era um piso muito bonito. Todo mundo que entrava via o piso e elogiava o piso. E a minha mãe, naquele entendimento de humildade que ela tinha, ela achava que ela não podia reconhecer que o piso era bonito. Ela, não, mas o piso risca, o piso tem esse defeito, tem aquele outro. Eu falava, não, mãe, não é assim que você glorifica a Deus. Você fala para as pessoas, olha, glória a Deus que me deu esse piso bonito. Né? Eu não tinha condição, mas Deus abençoou meu marido, que trabalhou, ralou, né? Trabalhou até tarde, tudo para ter condição de pôr esse piso. E é um piso lindo, verdade, é um piso lindo, mas é para a glória de Deus. Então a gente tem oportunidade, muitas vezes, de glorificar a Deus com as coisas, né, comuns da vida. Amém? Onde nós estamos, versículo 4. Vou ler de novo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Então, Jesus está orando para ser ressuscitado e exaltado, para voltar à posição que ele tinha antes dele ter encarnado. Que Filipenses 2 diz, né, como ele abre mão da sua glória para vir aqui se tornar uma pessoa, e não só se tornar um ser humano, mas um servo. E aí depois ele foi exaltado pela sua obediência, né? Versículo 5, versículo 6. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Olha só, Jesus não revela o nome, ele quando fala de nome, é o caráter, né? Não é o nome, eu revelei o nome. Qual é o nome? Né? Não é isso, né? O nome, Marcos, Beth e tal, não é isso que está falando, é o caráter de Deus, né? Então ele revelou quem Deus é, aqueles que do mundo me deste. Então não é para qualquer um. Por quê? Porque é o Espírito Santo que abre a nossa capacidade para compreender a palavra e crer. Nem todo mundo tem essa capacidade. Nem todo mundo, né, aceita isso, né, melhor dizendo. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Olha só, Jesus está destacando as coisas importantes que nós fazemos para glorificar a Deus, e a obediência é uma delas, obediência. Versículo 7, agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. Então Jesus recebeu as palavras do Pai e transmitiu a nós. O que ele está dizendo ele não inventou da cabeça dele, ele recebeu as palavras do Pai e transmitiu a nós. Versículo 8, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Então a revelação do Pai que Jesus dá, não vem dele mesmo, vem do próprio Pai. As palavras dele não vêm dele, vêm do Pai. João 1:18 diz assim, ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Quem é o Deus unigênito? Jesus. Então Jesus tornou o Pai conhecido, revelando aquele que ele conhece profundamente. Jesus é a revelação perfeita do Pai, irmãos. E se Deus é Espírito, obviamente a gente não está falando de físico, né? Não é aquele caso que fala, nossa, é a cara do Pai. Não é isso. É Deus revelando Jesus revelando o caráter de Deus. Quem Deus é? A bondade, a misericórdia, a grandeza, né? A paciência, a longanimidade, a bondade, tudo que Deus é. Jesus revelou Ele mesmo, Ele demonstrou tudo isso.
E a revelação da glória de Jesus veio através dos sinais e maravilhas. Então, pelos sinais e maravilhas, nós vimos que Jesus era quem ele dizia ser, o Filho de Deus. Através da morte na cruz, onde ele revela de maneira assim tremenda o amor de Deus. E através da sua ressurreição e exaltação, que aí ele revela que ele realmente é Senhor. Ele está sobre tudo, sobre todos, inclusive sobre a morte. Ele recebeu autoridade até sobre a morte. João 2,11 diz assim, falando do milagre, né, quando Jesus transforma água em vinho. Lá no finalzinho ele diz assim, ó, este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então Jesus, através daquele milagre, através de todos os milagres, ele revelou a sua glória, quer dizer, o seu poder, a sua autoridade foi revelada, e os discípulos creram. Quando eles viram aqueles sinais, eles creram nele. E é assim até hoje, irmãos, é assim até hoje. Muitas pessoas creem através de sinais, e Deus dá sinais. Às vezes a gente fala, né, não, mas é tão difícil, né, ver um milagre. Claro, nós não estamos em tempos bíblicos, então não tem a necessidade da intensidade de milagres como a gente vê no Novo Testamento. Por quê? Porque naquela época, Deus precisava provar a primeira autoridade de Jesus, depois a autoridade dos apóstolos. Mas até hoje, Deus ainda confirma a nossa autoridade através de milagres. Sejam milagres pequenos, que às vezes a gente chama de pequeno, né? Um detalhe, uma oração que você faz por alguém que está com dor de cabeça, e a dor de cabeça some. Ou milagres tremendos, aqueles milagres impossíveis, aqueles milagres maravilhosos, que a gente glorifica o nome de Deus, todos eles, né? E sabe o que é interessante a gente analisar nesse texto, que, põe para mim de novo o verso, deixa eu voltar aqui, peraí, o 8, 17:8, faz favor, João 17:8. A gente vê aqui no texto, o que as pessoas fizeram, como as pessoas receberam a mensagem de Jesus, quando ele transmitiu essa mensagem, ó, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. Então a primeira coisa que as pessoas fizeram, as que creram, o que elas fizeram? Eles as aceitaram a palavra do Senhor. Tem aqueles que rejeitaram. A gente lê nos evangelhos, né, quantos rejeitaram, fariseus, pessoas mesmo até normais, rejeitaram a palavra do Senhor. Então a primeira coisa, eles aceitaram a mensagem do Senhor Jesus. E em seguida, depois o que eles fizeram? Está no finalzinho do verso. Eles reconheceram de fato que vim de ti. Então as pessoas aceitaram a palavra e reconheceram que Jesus é quem ele dizia ser, o Filho de Deus. Filho de Deus naquela época estava falando, usando um termo atual, né? Como se ele estivesse falando que ele era um filho biológico de Deus. Não é filho de Deus adotivo como nós somos. Por isso é que um dos momentos que ele fala que ele é filho de Deus, o pessoal pega pedra para apedrejar, porque eles estavam entendendo o que Jesus estava falando. Ó, eu sou filho de Deus, eu sou igual a Deus. Então, as pessoas reconheceram que de fato ele era Deus. E o terceiro, eles creram que me enviaste. Então, eles creram que Jesus veio da parte do Pai. Então, muitas pessoas continuaram sendo incrédulos, rejeitaram a Jesus, mas aqueles que creram, eles fizeram esses 3 passos, né? E é interessante, porque isso acontece até hoje. Até hoje, quando nós pregamos, nós falamos, nós anunciamos o Evangelho, também é assim, funciona assim também. A pessoa tem que aceitar a palavra, a pessoa tem que reconhecer quem Jesus é, e a pessoa tem que crer. É o mesmo caminho, como foi com Jesus, é conosco também, quando a gente está anunciando a palavra. E vamos lá para o encerramento da oração, que também fala dessa missão, aí encerra, né, essa parte do conhecimento de Deus, versículos 24 a 26, faz favor, Lucas, João 17, a partir do 24. Ali o finalzinho da oração. Então Jesus diz assim, ó, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, tinha hora que ele falava, né, mas seus pouca fé, cidadãos de pouca fé, por que eu ainda tenho que tolerar essa geração? Mas no final da oração ele fala, Pai, eu quero que eles estejam comigo. Eu quero que eles estejam comigo. Tem uns aí que são dificinhos de engolir, mas eu quero que eles estejam comigo. Eu amo eles, Pai. Então deixa eles comigo, né? Glória a Deus por isso.
Então ele fala para o Pai que ele quer que a gente esteja com ele. E vejam a minha glória. E sabe o que é tremendo, irmãos? A gente não precisa esperar, né, o céu, novos céus e nova terra, para que isso aconteça. Porque Jesus está conosco já hoje. Já hoje. Né? Se a gente buscar, ele está conosco. Já agora, nesse momento. E a gente já pode ver a glória dele. A gente já pode ver a glória dele na nossa vida. Trabalhando, fazendo milagres, cuidando de nós, preservando, guardando do mal. E a gente vê na vida dos irmãos. Por isso que é tão importante uma comunidade como essa. Porque cada, né? Vamos voltar para o verso 24, por favor, Lucas. Só para a gente ler de novo, para, né, a gente pegar esses 3 últimos versos aqui no contexto. Então diz assim, ó: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. Tremendo, tremendo o pedido de Jesus. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Aí ele continua, verso 25. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Ele está confirmando o que ele falou lá no começo da oração, que quem conhece, quem creu, sabe que Jesus foi enviado pelo Pai. E o verso 26. Eu os fiz conhecer, ó a palavra-chave ali de novo, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Olha que linda essa frase, irmãos. Por isso que eu falei que é muito importante, quando você lê a Bíblia, você para, você lê devagar e você pergunta cada trecho. Volta para mim do comecinho do 26, Lucas, faz favor. Ó. Eu os fiz conhecer o teu nome. Como eu falei, é conhecer intimamente. E nome não é só o nome de você chamar alguém, é quem a pessoa é. Então, Jesus fez com que as pessoas conhecessem o Pai. Lembra quando... Fugiu agora o nome. Quando ele fala, Jesus fala, né, para um dos seguidores dele, que ele fala, quem vê ao mim, vê ao Pai. Né? Quer dizer, a gente pensa na parte física, né? Mas Deus Pai, como eu falei, Deus Pai é Espírito, então ele não está falando da parte física. Ele está falando que Ele é Deus. Então Ele é Deus na bondade, na misericórdia, no amor. Ele é Deus. Então quem viu Jesus, estava vendo em Jesus todas as características, todo o caráter de Deus Pai, porque eles são um. Então, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo até hoje. Jesus está fazendo isso. Até hoje, Jesus está agindo para que a gente possa conhecer o Pai, ter acesso ao Pai. Lembra do véu que se rasgou, né, dando acesso ao Santo dos Santos, né, simbolicamente, né? Agora nós temos acesso a Deus. Continua. A fim de que, olha que lindo isso daqui. O objetivo, por que Jesus nos fez conhecer o Pai? A fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Você consegue imaginar o amor que Deus Pai tem pelo Filho, que é um amor perfeito, Ele quer que esse amor esteja em nós. Olha que coisa tremenda, nós, um pedacinho de barro que anda, olha que coisa tremenda isso, gente. Ele quer que esse amor esteja em nós e Ele quer estar em nós. Essa é a oração, Ele termina a oração com esse pedido, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Isso tudo, irmãos, qual que é a chave? Conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Amém? Então essa é a oração que Jesus fez por cada um de nós, por nós, né, como um todo, por toda a igreja. Agora, irmãos, a gente não pode ficar parado esperando uma revelação sobrenatural. A revelação sobrenatural já foi dada, é a palavra do Senhor, é a Bíblia Sagrada, está lá. Olha, eu sei que não é da época de vocês, mas naquela época em que os namorados trocavam cartas, né, escreviam cartas, moravam longe e tal, o rapaz recebia a carta da namorada, ele nem abria, ele cheirava o perfume dela, não é?
ficava ali cheirando o perfume da carta, e até esperava, abria e lia de novo, e carregava com ele. Se ele estava lá esperando alguma coisa, ele abria a carta e lia de novo. E a namorada a mesma coisa, quando recebia a resposta do namorado, corria para dentro do quarto, fechava a porta para ninguém incomodar, e ia lá ler a resposta do namorado, e lia 2, 3, decorava a carta. Irmão, se a gente faz isso com pessoas, como é que a gente não faz isso com a palavra de Deus? Que é uma carta de amor por nós. É uma carta de amor. Deus escreveu uma carta de amor por nós. Cris, mas tem mais de 1000 páginas, né? Melhor ainda, temos o que ler para a vida toda. Já pensou se fosse só uma pagininha? A gente ia ler e acabar e falar, poxa, mas Deus só falou isso. Deus, fala mais, não é? Ele já deu o suficiente para a gente viver uma vida toda conhecendo Ele e ainda tendo mais o que conhecer. Então, irmãos, não percam tempo. Não perca tempo. Mergulhe na palavra do Senhor. Busque a palavra, busque Deus na palavra. Ore, como eu falei, não podemos ter extremos. Não podemos ter aquela pessoa que é só intelectual, que conhece a letra, né, que lê, decora e memoriza, e sabe tudo, mas não conhece, não tem relacionamento. Mas também não pode ser aquela pessoa que vive à base do sobrenatural, do relacionamento, tal, mas não conhece nada da palavra. Está orando, sabe-se lá para quem, está falando sabe-se lá o que na oração, porque a Bíblia nos ensina até a orar, né? Até a orar. Então é muito importante ter esse equilíbrio, a gente buscar na palavra para conhecer aquilo que o nosso intelecto precisa entender sobre Deus, e a gente usar o nosso espírito, o Espírito Santo ligado, para buscar o Deus que a palavra revela, a conversar com Ele, orar, ter intimidade com Ele. Então, irmãos, diante desse desejo tão lindo de Jesus, vamos buscar ao Senhor, vamos procurar conhecer a Deus, e vamos fazer isso para a glória do Pai. Não é para a gente, eu sou ali com Deus, e Deus é um unicarne, não, é para a glória do Pai, porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais parecido a gente fica com Jesus. Então nós nos tornamos mais humildes, mais simples, mais amorosos, mais misericordiosos, mais perdoadores. Então a gente se torna cada vez mais parecido com Jesus, e Jesus é a verdade, tudo tem que ser baseado na verdade, amém? E aí eu quero só relembrar aqui a dinâmica da missão de Jesus, que acaba sendo também a nossa missão, olha só. Então, primeiro, Jesus foi enviado pelo Pai para cá. Em segundo, Jesus revelou o Pai. Terceiro, as pessoas conheceram o Pai por meio da revelação do Filho. Em quarto, receberam a vida eterna. E em quinto, Deus foi glorificado. Essa é a dinâmica de que Jesus mostrou para a gente nessa oração. E aí eu vou mudar agora como que é conosco. Olha só como é muito parecido. Nós somos enviados por Jesus, como Jesus foi enviado pelo Pai. Então Jesus nos enviou também para pregar o Evangelho, para sermos testemunhas dele em toda a terra, no mundo inteiro. Então nós testemunhamos sobre Jesus, porque a revelação já foi dada. Jesus revelou o Pai, a revelação já foi dada. Então nós testemunhamos com base na revelação que foi dada. Nós ensinamos, nós proclamamos, nós anunciamos a revelação que nos foi dada. E as pessoas conhecem o Pai também através de Jesus, sobre quem nós comunicamos. Então nós ensinamos, falamos sobre Jesus, as pessoas conhecem Jesus e por meio dele conhecem o Pai. Recebem a vida eterna e Deus é glorificado. Então esse é o nosso papel, irmãos, essa é a nossa missão. Jesus cumpriu a missão dele. Agora é a nossa vez de cumprir a nossa missão, de fazer com que Deus seja conhecer, em primeiro lugar, nós temos que conhecer e fazer Ele ser conhecido, tudo para a glória dEle, amém? Amém? Então algumas perguntinhas para nós todos refletirmos, a vida dos discípulos refletiu o caráter de Cristo, é assim conosco? Será que a nossa vida reflete o caráter de Cristo? Se alguém conviver conosco, vai perceber os atributos de Deus na nossa vida? Amor, misericórdia, perdão, bondade. Será que na nossa vida... E eu não estou dizendo isso para julgar, irmãos. Isso é algo para a gente buscar. Ninguém é perfeito, mas é algo para a gente buscar, O quanto nos esforçamos para conhecer o Deus Trino revelado na Bíblia. Irmãos, não tem como conhecer a Deus sem esforço.
Não tem como. Ainda mais essa correria do nosso dia a dia. Então a gente tem que ter um esforço. Eu sei que o nosso dia é muito atarefado, mas a gente precisa reservar um tempo, nós e Deus. E para quem tem família individual, não um tempo individual, e um tempo em família, para conhecer a Deus, para conversar sobre Deus, né? Para orar juntos. Isso é muito importante, irmãos. E a última pergunta: o quanto conhecemos da glória de Cristo e o quanto usufruímos de sua presença em nossa vida? Será que a gente conhece a glória de Cristo mesmo assim, pessoalmente? Não de ouvir, né? Mas, sabe, de falar, olha o que Jesus fez na minha vida. Olha como Ele tem operado na minha vida. E eu não estou falando só de milagres, né? A gente acordar de manhã já é um milagre, não é verdade? Já é uma bênção. E às vezes, sim, às vezes temos dias ruins, mas tudo é para a glória dEle, porque como a gente lida com o dia ruim, também pode glorificar a Deus, não é verdade? A gente está tendo um dia péssimo, mas naquele dia, pode ser que também de alguma maneira alguém está observando a gente vê e fala, puxa vida, ele está tudo dando errado, mas olha como ele não perde a paciência, olha como ela continua, né, focada, continua, apesar de tudo que está acontecendo. Então até nisso a gente glorifica a Deus também. Então, irmãos, como Jesus fez, vamos buscar cumprir a nossa missão. E ela começa conhecendo a Deus, buscando a Deus e fazendo Deus ser conhecido. Amém? Amém? Vamos orar, irmãos? Peço para os irmãos, quem puder se colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, Pai amado, que o Senhor nos trouxe nesta manhã. E nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor. Ó Deus amado, teu amor que foi demonstrado através do envio do teu Filho, que veio a esse mundo para te glorificar, Senhor. Mas para glorificá-lo, Ele morreu na cruz por nós, para pagar o nosso pecado, Senhor. E nós queremos também te glorificar, Senhor amado. Então, Senhor amado, nós queremos entregar a nossa vida a Ti também. Ó Senhor, que nós possamos, Senhor meu Deus, dedicar a nossa vida para Te conhecer, Senhor. Que nós possamos a cada momento, Senhor amado, poder ter ali um momento de encontro contigo, Senhor. Seja no trânsito, seja no momento ali que a gente está lavando a louça, onde a gente tiver um momento, que nós possamos ser sábios, de usar esses momentos para conversar, para orar, para ouvir uma ministração, para ouvir a Bíblia em áudio, um momento que a gente tem ali de paz, que a gente possa sentar, abrir a Tua palavra, meditar. Ó Senhor, tudo atrapalha para que a gente não consiga, mas nós queremos colocar agora o nosso coração, Senhor, e colocar o nosso esforço para Te conhecer mais, Senhor amado. Que todos nós que estamos aqui nessa manhã, a partir de hoje, Senhor, possamos mudar a nossa vida, Senhor amado, para buscar mais a Ti, Senhor. Ó Pai amado, nós queremos ver, Senhor, a Tua glória na nossa vida, e nós queremos, Senhor, testemunhar das coisas maravilhosas que o Senhor tem feito por nós, Pai querido. Então, Senhor meu Deus, ó Pai, nós entregamos a nossa vida para Ti, Senhor, para ser usados. A gente canta a música, a gente fala às vezes, mas a gente continua aprendendo a nossa vida conosco, com os nossos interesses. Mas hoje nós queremos realmente, Senhor, Te conhecer, nos esforçar em Te buscar. Nos esforçar, Senhor meu Deus, o nosso esforço é necessário e nós queremos fazer isso, Pai. Ó Deus querido, Deus Todo-Poderoso, que Jesus continue usando-nos, Pai amado, para que nós possamos Te conhecer e Te fazer ser conhecido, Senhor. Ó Pai amado, e tudo isso para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, amém, amém. Amém. Pode se sentar mais um instante. Importante, nós só conhecemos quando nós nos aproximamos. Quem mais me conhece é a minha esposa e os meus filhos, convivem comigo. A maioria talvez me conhece, como a Cris falou, do exemplo do Neymar, né? Conhece o Neymar? Conheço. Mas sabe o que ele gosta? Qual que é a comida preferida? Não sei. Então a gente não conhece. A gente conhece quando a gente se aproxima. Equilíbrio, irmãos, a gente tem que ter nem de um lado nem no outro. Já conheci pessoas que, se tivesse alguém pregando aqui e citasse alguma passagem, mas eu não lembro onde está. Tem pessoas que falariam na hora, está em tal lugar, mas ela só conhece o livro, não conhece o autor profundamente.
Tem gente que tem essa facilidade. Por isso que há algum tempo atrás, o pessoal falava muito dos teólogos. Era contra a teologia, era contra o conhecimento. Irmãos, olha que absurdo. Porque entendia que o teólogo só vivia da letra. Pode ser que tenha alguns assim, pode ser. Mas tem que se aprofundar para conhecer, para poder viver aquilo, para poder compartilhar aquilo. Você só gosta de um alimento porque você conheceu ele na sua boca, não é verdade? Como é que você pode falar que não gosta de pão se você nunca experimentou o pão? E isso é muito do viés que a Cris falou. Às vezes eu gosto tanto de uma coisa, o pregador ou a igreja gosta tanto de uma coisa e não gosta da outra, que fala mal daquela coisa. E você, como está naquela igreja e você não vai ler o que está escrito, você confia naquilo que eu estou falando. Então se eu vier aqui todo dia e falar que eu não gosto de pão, porque o pão é isso, porque o pão é aquilo, falo mal do pão, as pessoas vão rejeitar o pão. Até um dia que ela vai lá, não, mas espera aí, olha, o pão é feito disso, é bom, ajuda a gente. Tem que ser assim, porque senão a gente vai viver em função do que o outro conhece, e ele vai passar aquilo que está no viés dele, aquilo que ele acha que é bom. Então, irmãos, palavra. Quando eu me converti, quando eu comecei a frequentar vários lugares, né? As pessoas ensinando a palavra do Senhor, e a gente no começo acha que tudo que fala é verdade. Aí você vai pesquisar. Não é bem assim. Aquele irmão, aquela irmã tem um viés por um lado, que talvez ele aprendeu daquele jeito, mas não foi pesquisar. E tem tantas coisas na Bíblia, irmão, tem tantas coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer porque nós não conhecemos a palavra. Nós não conhecemos verdadeiramente a palavra. Então a palavra está disponível para nós aqui. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelos irmãos que pregam, pelas irmãs que pregam aqui neste lugar. A gente gasta muito tempo se dedicando a isto. Glória a Deus por isto. Tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Lucas 22:14. Eu vou fazer bem rápido aqui a Santa Ceia. Vou pegar o celular para apoiar aqui. Diz assim, Lucas 22:14, chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes, Jesus falando, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. E recebendo um cálice, deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Já aprendemos, a Santa Ceia é um ato, um momento aqui, nós fazemos para nós lembrarmos do sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz. E Ele mesmo diz, façam isto em memória de mim. Então todas as vezes que nós fazemos isso, nós fazemos para nos lembrar do sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz. Lá no Antigo Testamento, o povo judeu celebrava a Páscoa. Para que eles celebravam a Páscoa? Para se lembrar de como Deus tirou eles lá do Egito, do que aconteceu. Então aquele era um memorial, era um tempo de festa, era um tempo que eles participavam para se lembrar e para louvar e agradecer a Deus, porque Deus tirou eles lá do Egito. Agora no Novo Testamento nós fazemos isso, não celebrando a Páscoa, mas celebrando a Santa Ceia, para nós nos lembrarmos de como o Senhor nos deu a oportunidade de ter a vida eterna, e como foi pregado, Jesus fez isto para nos dar a vida eterna, para glorificar o Pai. Amém?
Então lembre-se disso, quando nós estamos aqui, nós estamos lembrando do que o Senhor fez. Foi fácil? É lógico que não. Esses dias, Cris, eu estava meditando a respeito de Judas, e o Espírito Santo tocou no meu coração e disse assim: até os inimigos são necessários. Até os inimigos são necessários. A gente não quer ter inimigo, mas às vezes o inimigo é necessário. Precisa. Judas foi. Convivia no meio deles. Estava no meio deles. Participava das refeições. Às vezes o inimigo é necessário. E Jesus suportou tudo isso: dor, traição, humilhação, dedo apontado, zombaria. Tudo isso ele suportou, porque ele tinha uma missão. Nós temos uma missão. Eu tenho uma missão, você tem uma missão, você tem uma missão. Nós temos uma missão. Precisamos suportar essa missão. Até os inimigos são necessários para que a missão se cumpra. Até os inimigos são necessários. E a palavra diz lá em Isaías 53, eu não vou ler aqui, mas você sabe o que o Senhor passou. Isaías profetizou a respeito de Jesus. Foi oprimido, foi afligido, não abriu a sua boca, como ovelha muda, foi levada para o matadouro. Senhor, é a tua missão que eu estou cumprindo aqui. Isso faz parte, Senhor. Nós não temos uma missão tão pesada, que o Senhor já pagou o preço. O mais leve sobrou para nós. E nós estamos aqui para celebrar isso, agradecer ao Senhor por isso. Agradecer ao Senhor pelo sacrifício realizado lá na cruz. E que o teu coração esteja preparado para isso. Que não saiam apenas palavras vazias da sua boca, mas palavras de gratidão a Ti. Não se preocupe com ele, pode deixar, fica tranquilo. Criança é assim em todo lugar, irmãos. Totalmente diferente do que nós estamos falando aqui. Criança é criança em todo lugar. Amém? E é assim mesmo. Então aqui nós fazemos esse momento aqui com alegria, com satisfação, com entendimento, pelo sacrifício que o Senhor fez lá na cruz. Eu não podia fazer isso, mas Ele fez. Mas pensa comigo, Ele sendo Deus, toda a autoridade, todo o poder, acusado, apontado. E quando a Cris estava falando aqui, pregando, eu imaginei, ela falou: um dia antes, se você soubesse que você ia padecer, o que você ia pedir? Talvez a gente só se lembraria de nós mesmos. De nós mesmos. O Senhor ainda foi lá, orou por eles. E lá na cruz, o pessoal acusando ele: perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Irmãos, é difícil, hein? Esses dias eu vi uma mensagem, um copo, que tem várias mensagens, é mais ou menos assim: Davi, afrontaram Davi, ele foi com a espada. Afrontaram o outro, ele fez isso. Afrontaram o outro, ele fez isso. Agora bem na minha vez, que eu tenho que ter a paciência. Bem na minha vez. É assim mesmo, irmãos. É o Senhor moldando em nós. Mas é interessante, é uma canequinha, você vai girando, tem várias mensagens, aí termina com essa daí: bem na minha vez, sobrou justo para mim. O outro é com a faca, o outro é com aquilo. Chegou na minha vez, é eu com paciência. Amém, Senhor. Amém. Mas vamos celebrar a Santa Ceia. Pão, suco de uva, para nós nos lembrarmos aqui do corpo do Senhor Jesus, do sangue do Senhor Jesus derramado naquela cruz por nós. Então, quando você participar da Santa Ceia, lembre-se disso. Nós estamos nos lembrando do que o Senhor Jesus fez lá na cruz por nós. E eu sempre tenho falado aqui, fazemos isso uma vez por mês. Glória a Deus, sempre no quarto domingo do mês nós fazemos isso. Participamos juntos da ceia do Senhor. Então vamos orar aqui. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo juntos em comunhão, nos lembrando, Senhor Deus, do teu sacrifício. E nesse tempo, nesta geração,
que nós vivemos hoje, Senhor, essa é a nossa vez de nós anunciarmos a morte do Senhor até que Ele venha. Nós possamos fazer isto. O Senhor não morreu em vão. O Senhor morreu em primeiro lugar para que a missão fosse cumprida, para que o Senhor Deus fosse glorificado, e nós através disso somos salvos, Senhor Deus. O Senhor pagou o preço por nós lá na cruz. Nós queremos dizer: olha aqui, Senhor Deus, para cada um que está aqui nesta manhã, frutos do Teu amor, do Teu sacrifício, Senhor. Nós podemos dizer que nós somos livres. Nós temos uma herança, Senhor, que nós recebemos de Ti, lá naquela cruz. Somos livres, Pai, e um dia nós vamos estar contigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por esse momento aqui, Pai. Nós possamos refletir, nos lembrarmos do Teu sacrifício e do Teu amor lá na cruz, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Você que é batizado, está em comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, é convidado a participar conosco da Santa Ceia. Nós vamos louvar o Senhor enquanto isso. Nos seus braços, Senhor, estarei seguro. Aleluia. Pois sei me amas, eu sei me amas. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me
Se quando tudo e quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Aleluia. O tempo é hoje, irmãos. O tempo é hoje. O momento é agora. O momento é agora. Nós não sabemos o instante seguinte. Esta semana nós vimos um acidente triste na Fernão Dias. Eu acho que alguns viram. Uma família viajando, a mãe e o filho, numa estrada, andando normal, de repente algo cai e o carro bate. E as famílias, o filho estava vindo para São Paulo e a mãe disse: eu vou com você, filho, vou passear. O pai narrando depois, contando: eu vou passear. Irmãos, nós não sabemos o dia nem a hora. Não espere chegar aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 80, para você decidir. Decida hoje. Hoje. O tempo é agora, nesse momento, agora. De falar com o Senhor, se entregar verdadeiramente ao Senhor, abrir o coração para o Senhor agora. O tempo é este. Talvez daqui a alguns segundos não haverá mais tempo. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por ter se entregue na cruz por amor a cada um de nós e para que o Pai seja glorificado. Obrigado por isso, Deus. Na 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, Paulo diz: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Em favor de vocês. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor nos deu. Se entregou por cada um de nós. Façam isto em memória de mim. Senhor, fazemos isso nesta manhã, nesse dia 23 de agosto de 2026, tanto tempo depois daquele fato que mudou a história, que o véu se rasgou, Senhor, nos deu livre acesso ao Pai. Nós estamos aqui, Senhor Deus, fazendo em memória de Ti, Jesus, Filho de Deus. Fazemos em memória e para glorificar o Pai. Fazemos isso em memória do Senhor. Dizer que nós nos lembramos de Ti, Senhor. Não esquecemos da salvação, da herança que é a vida eterna, Senhor Deus. Nós vamos estar contigo. Façamos isso em memória do Senhor. Podem participar, podem comer.
Aleluia. Aleluia. Põe a mão aí de quem está ao teu lado. Aleluia. Aleluia. Não fique sozinho não. Junta aí. Junta aí. Aleluia. Oh Deus, olha aqui, Pai, tua igreja. A tua igreja, Senhor Deus, reunida aqui, Pai, em nome de Jesus. Em teu nome, Senhor Deus, nós somos um. A tua palavra diz que nós somos muitos membros, mas somos um só corpo, Pai. Cumpra isso em nós, cumpra isso neste lugar, cumpra isso na Igreja Cristã da Família de Guarulhos, Pai. Cumpra isso, Pai, em tempos de batalha, em tempos de guerra, que nós possamos estar juntos, Senhor. Juntos, Senhor. Um membro, Senhor Deus, cumprindo o propósito, Pai. Um membro cuidando do outro, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. E que o teu nome seja glorificado por isso. Que o teu nome seja exaltado por isso, Senhor. Ah, Deus querido, todos, Senhor Deus, são preciosos para Ti, importantes para Ti, Senhor. O inimigo não vai semear, o inimigo não vai lançar, Senhor Deus, semente. Ah, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, a Tua semente é boa, a Tua semente, Senhor Deus, vai frutificar e tem frutificado, Senhor. Ah, Senhor Deus, os fundamentos, Senhor Deus, serão restaurados. Os fundamentos serão restaurados, reedificados, Senhor Deus, em Ti, que é, Senhor Deus, a pedra principal, em Ti, que é a pedra angular, Senhor. Os fundamentos serão reestruturados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos fazendo isso quando nós comemos, quando nós bebemos, quando nós participamos da Santa Ceia. Nós estamos anunciando a morte do Senhor. Ele morreu, mas Ele vive. Até que Ele venha, nós faremos isso, Senhor. Nós vamos fazer isso até que o Senhor venha, ou até que o Senhor nos chame. Nós vamos fazer isto, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Ele morreu para nos salvar, para glorificar ao Pai. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Façamos isso em memória do Senhor. Podem beber. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vejo o sangue De Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada, nada. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O céu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, eu sei me amas. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor, Deus abençoe.